Bom dia para quem estiver ao vivo, boa tarde, boa noite para os demais. Hoje é dia 12 de setembro de 2021 e nessa data, no início do século passado, nascia em Diamantina Juscelino Kubitschek. Estamos no YouTube oficial. Quero saudar os mais de 100 mil profissionais formados nos diversos cursos da UFG, os quais a Egresso pretende representar e os convidamos para ingressar na nossa associação. Agradeço os nossos convidados de hoje que atenderam o convite para estrear nosso programa, em que a Egresso comemora as datas e os personagens significativos para o UFG e os nossos cursos. O vereador Anselmo Pereira é o primeiro convidado, ele que também é egresso e que na Câmara Municipal de Goiânia tem desenvolvido um papel significativo na defesa da UFG. O professor Flávio Alves da Silva, presidente do Sindicato dos Professores da Federal, outro importante instrumento na luta da defesa da universidade, também atendeu o nosso convite. E, por fim, o professor Breno Mendes, professor da Faculdade de História, que não só atendeu a esse convite, como estará na Câmara Municipal na próxima quinta-feira, expondo aos vereadores e à sociedade goianiense o papel de JK para o desenvolvimento de nosso Estado. Agradeço o apoio técnico do nosso diretor de comunicação da Egresso, professor Pablo Lisboa. Sem ele, não seria possível realizarmos esse programa. Agradeço aos nossos diretores que participaram dessa entrevista, a vice-presidente da Egresso, Michele Coutinho, nosso diretor executivo, Renato Cândido da Silva, e nossa diretora financeira, Rosângela Nunes Almeida Castro. Por fim, agradeço sua audiência e contamos com seu like, sua inscrição no canal da Egresso, seu comentário e a divulgação desse programa, sobretudo com seus colegas de faculdade. Na data de hoje, na cidade interiorana de Minas Gerais, Diamantina, no início do século passado, como havia dito, nasceu Juscelino Kubitschek, que chegou à presidência da República e transformou a economia, transformou a sociedade goiana e goianiense com a criação de Brasília e a interiorização do progresso no Brasil. Por ser a data de seu nascimento, a Egresso resolveu, dado o significado dessa personalidade do mundo político nacional para o ensino superior em nosso Estado, uma vez que foi ele que criou, que sancionou a lei que criou a Universidade Federal de Goiás, estamos iniciando esse programa com esse quadro, homenageando a esse importante político da nossa história, Juscelino Kubitschek. A Egresso realizará periodicamente essas entrevistas em datas que trazem um significado relevante para o nosso ensino superior e, em especial, para a nossa UFG. No próximo dia 16, às 10 horas, por iniciativa da executiva da Frente Parlamentar em Defesa da UFG e dos Institutos Federais de Goiás e Goiano, o vereador Anselmo Pereira, Mauro Ruben e Ava Santiago acolheram a sugestão da Egresso e realizará a tribuna livre, como havia dito. É importante que acompanhemos, a sociedade goianiense acompanhe esse evento para tomar conhecimento da importância dessa data
e da valorização de lideranças significativas para o nosso povo, como foi JK. Convocaremos todos os ex-alunos, os mais de 100 mil profissionais que formaram na universidade, para engrossarem atividades como essa, sobretudo essa de quinta-feira que vem. Encontra-se na sala os nossos convidados e os diretores que farão um bate-papo rápido com os convidados sobre esse evento, sobre o aniversário que estamos comemorando hoje. Quero iniciar convidando a nossa vice-presidente Michele Coutinho e o nosso convidado, o professor Breno Mendes, para tratar deste assunto significativo. E, professor Breno, muito obrigado por aceitar esse convite. Você que é mineiro, como o nosso homenageado JK, né, está recentemente em Goiás, professor concursado da Federal, e, apesar de muito jovem, um currículo invejável, um conhecimento que não pode ficar fechado na universidade. E, por isso, já parabenizo o vereador Anselmo por tê-lo convidado para socializar o seu conhecimento, sobretudo com os vereadores que precisam dessas informações para bem nos representar na Câmara Municipal. Então, quero passar a palavra a Michele, que tem que vai fazer esse bate-papo contigo em nome da Associação dos Egressos. Michele Coutinho. Bom dia, Eliomar. Bom dia, Breno. Obrigada pela palavra. Bem-vindo, Breno. Aqui a nossa Associação de Egressos e Egressas, que também está no comecinho, tão caloura, né, Eliomar, quanto o Breno na universidade. E tão caloura, mas com vários feitos, e assim como o currículo do Breno. Breno, bom dia. Você já pode ligar seu microfone já, inclusive, para a gente fazer esse bate-papo, essa roda de conversa numa manhã de domingo, bem leve, né? Como deve ser uma manhã de domingo. Bom dia para você. Bom dia, Michele. Bom dia, Eliomar. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Breno. E a gente estava ali, né, Eliomar, pensando, refletindo nas perguntas que a gente queria trazer para você. A minha vai ser 2 em 1, tá? Vai ser um combo, assim. A primeira é uma perspectiva sobre o próprio curso de História da universidade, né? Como que o curso de História ele pode contribuir para o amadurecimento dos políticos e da sociedade. E aí, já entrando em JK, se ele deixou um legado para o desenvolvimento do país e de Goiás, né, para a valorização da democracia, nossa soberania, e, sobretudo, como que foi esse contributo do Juscelino para o próprio ensino superior público, aí reiterando que ele foi o presidente que sancionou as leis que criaram, né, a UNB e a UFG. Essa é a minha primeira pergunta, depois eu tenho mais uma segunda para o combo. Como que você vê isso, Breno? Sim. Então, eu começo agradecendo ao Eliomar, a Michele, pela oportunidade de representar a Faculdade de História nesse espaço tão importante, aberto pela Egressos. Quero dizer que é uma honra também por ser mineiro e estar radicado em Goiás. Tenho, então, esse traço de semelhança com a história do Juscelino Kubitschek, que também, sendo mineiro, teve importante atuação aqui no Brasil Central. Bom, Michele, eu começo respondendo a primeira parte da sua pergunta sobre a importância social do curso de História. Ela é fundamental, é um tema fundamental para discutirmos hoje, porque, como você sabe, nós vivemos um momento muito turbulento, em que existe muito questionamento em relação à universidade e especialmente em relação aos historiadores, aos cientistas, aos professores de história. Vivemos hoje, no ano de 2021, um momento de negacionismo científico, negacionismo histórico. Então, o espaço que vocês abrem para nós, hoje também na quinta-feira, na tribuna da Câmara Municipal de Goiânia, é fundamental para mostrarmos que a universidade ela não está em oposição à sociedade. Pelo contrário, o conhecimento produzido com rigor e com método, ele pode e deve ser comunicado com clareza
e trazer o enriquecimento da vida cultural e política da comunidade na qual ele está inserido. Então, fico muito honrado em poder compartilhar um pouco desse conhecimento na tribuna livre da Câmara Municipal na quinta-feira. Em relação a, digamos assim, os legados que o presidente Juscelino deixou, são vários, não é? E eu acredito que uma das coisas que eu poderei trabalhar na quinta-feira é que o estudo da história não é o estudo do passado pelo passado, mas um estudo do passado a partir de questões do presente, a partir de inquietações do nosso momento presente, com vistas a termos algum horizonte de expectativa no futuro. Pensando nisso, pensando no contexto político que nós vivemos hoje no Brasil, em 2021, e olhamos para o passado, olhamos para o governo do presidente Juscelino Kubitschek e podemos retirar dali alguns princípios, algumas virtudes que seriam mais do que bem-vindas no momento atual. E acho que a principal delas, Michele, que eu destacaria, é a possibilidade de conciliar um projeto de crescimento econômico com democracia política e florescimento cultural. Me parece que esses três itens andam em falta na nossa sociedade atual. Um plano de desenvolvimento econômico aliado com a democracia política em um momento de florescimento cultural. Percebam que, quando eu falo de florescimento cultural, eu estou destacando que faz parte das atribuições do Poder Executivo fomentar a cultura, ser um incentivador de uma vida cultural importante. E isso inclui o diálogo com as universidades. Entender que as universidades são aliadas no Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico, não são inimigas, não é? Acho que essa lição faz muita falta hoje e poderia destacar também outras questões, né? Como, por exemplo, essa aliança entre uma política desenvolvimentista com democracia política. Então, a gente, quando estuda a vida do Juscelino, a gente vê alguns princípios que fariam muito bem hoje, né? Como, por exemplo, ele, com a sua capacidade de planejamento, ele conseguiu trazer esperança em um tempo que era muito pessimista. O presidente Juscelino assumiu o Brasil em um período de instabilidade política, não é? E ele trouxe esperança, né? Trouxe a perspectiva de que era possível termos um futuro melhor, algo que também nós precisamos, né? Pois estamos num momento de conjunção de crises. Enfim, Michele, acho que isso é só um pouco assim, do que a gente pode aprender estudando a história e o legado do presidente Juscelino. Excelente, Breno. Interessante que, em perspectiva, a gente colocou aqui o legado, um pouco do passado, e que a história tem perspectiva, né, para o presente e para o futuro. E eu vou pegar, então, o link justamente desse planejamento, porque é dito pelos especialistas, né, pelos estudiosos, que tem sido uma lacuna no nosso desenvolvimento, planejamento, que a gente vê, por exemplo, em potências como a China, que planeja décadas, para não dizer século, né? Então, a pergunta que eu deixo, até como angústia, né, Eliomar, até como uma angústia para o futuro é o seguinte: diante disso, dessa questão, dessa lacuna do planejamento no nosso desenvolvimento, principalmente frente à nossa realidade socioeconômica, a gente tem perspectivas de termos estadistas como JK, que planejam um Brasil a longo prazo? A gente pode ter essa esperança de voltarmos a olhar para o futuro e planejar tanto tempo à frente, ou pelo menos que fosse no médio prazo, Breno? Ô, Michele, você sabe que as perguntas sobre o futuro são sempre aquelas que trazem mais desconforto para os historiadores, né? E um pensador uma vez disse que o historiador é um profeta com o rosto virado para trás, né? Ele é muito bom para explicar o que vai acontecer, desde que ele consiga fazer isso a partir de uma perspectiva histórica. A questão que você coloca é muito importante, porque ela nos coloca para pensar em um problema mais amplo.
que é justamente a relação entre o Estado e a economia. A gente sabe que é uma questão muito polêmica, que existem diferentes entendimentos sobre qual deve ser a relação entre o Estado e a economia. Bom, sem entrar aqui nos detalhes desse debate, eu acho que uma das lições, né, um dos legados que o Juscelino deixou, sem dúvida, é a importância de que esse debate seja feito pensando o Brasil, não é? Me parece que faz falta hoje um projeto que pense a nossa identidade nacional. Quem é o nosso povo, quais são as nossas reais necessidades, para que assim a gente possa ter alguma expectativa de futuro, não é? Hoje nós vivemos uma crise sanitária que fechou o futuro, não é? De certa forma, nós temos dificuldade para fazer planos até de curto prazo. A gente não tem controle sobre aquilo que está acontecendo hoje. E pensando que no ano que vem, 2022, nós teremos eleições para o executivo e para o legislativo em âmbito federal e estadual, me parece que uma das pautas que nós deveríamos colocar e pensar desde já é a seguinte: os candidatos que aparecerem, qual é o seu projeto para o Brasil? Qual é o seu plano para o nosso país? Infelizmente, o que nós vemos hoje são projetos um tanto quanto ideologizados, não é? Que se dirigem apenas a parcelas, né? A gente vê que algumas pessoas se contentam em falar para um grupo muito específico de apoiadores. Então, me parece que faz falta essa perspectiva de um estadista, alguém que fala não em nome de um grupo específico, não em nome de apoiadores, mas alguém que fala pensando nos cidadãos, não é? Alguém que fala, que tem um projeto de médio e longo prazo, pensando o povo brasileiro, pensando os problemas nacionais. Eu acho que o resgate desse vocabulário, ele é fundamental, não é? Falarmos em identidade nacional, falarmos em planejamento, falarmos até mesmo em desenvolvimento econômico, tá? Eu sei que parece, às vezes, um vocabulário muito do século XX, mas me parece que você citou, inclusive, a China, né? Acho que esses exemplos históricos nos mostram como não é obsoleto colocarmos de novo na nossa pauta o debate sobre o desenvolvimento econômico, sob o risco de nós cairmos em projetos que, voltando ao início da fala, né, Michele, que acabam colocando os interesses nacionais, os interesses políticos, a serviço de interesses econômicos que não são nossos, que são que atendem apenas a interesses externos a nós. Excelente, Breno. Eliomar, uma aula nesse domingo leve de manhã, com leveza, mas com muita informação e reflexão. Eu volto para você a palavra. Vou ficar aqui com as angústias. Olha, é só uma amostra, e aí a egresso se sente realizada, professor Breno, que a função nossa, quando criamos a egresso o ano passado, é de fazer o link entre o que se produz na universidade e a carência da sociedade. E nós achamos que não só essa amostra que você nos deu, mas quinta-feira vai ser um momento de glória para a egresso, porque nós vamos estar discutindo isso com o segmento fundamental da sociedade, que são os nossos representantes no poder legislativo. E o nosso legislativo precisa amadurecer, precisa buscar na universidade os ensinamentos históricos. E eu acho que você vai dar ibope muito, e nós vamos trabalhar até quinta-feira para que o máximo desses nossos 100 mil ex-alunos da universidade acompanhem sua fala e o seu trabalho lá na Câmara Municipal. Muito obrigado. Nós temos mais 2 convidados, eu gostaria que você permanecesse na sala,
para ouvir os outros dois convidados e, no final, a gente fazer um agradecimento geral e despedir dos nossos associados, dos nossos egressos. Muito obrigado, viu, Breno? Obrigado, Michele. E eu gostaria... Obrigada, Eliomar. Foi ótimo, gente. Até mais. Eu que agradeço. Obrigada, Breno. Eu que agradeço aqui a aula nesse domingo de manhã. Tá, eu gostaria de convidar a nossa diretora financeira, a professora, engenheira elétrica, Rosângela Castro, para nos fazer parceria, e o nosso convidado, que vai bater um papo com a Rosângela, nada mais, nada menos que o presidente do ADUF, Sindicato dos Professores e Professoras da UFG, professor Flávio Alves da Silva. E já de antemão, Flávio, agradecer a egresso, não existiria sem o apoio que nós temos recebido do ADUF, e especialmente da sua diretoria. Então, passo a palavra à Rosângela para iniciar esse bate-papo com o professor Flávio. Bom, inicialmente, saudações a todos. Muito gratificante ouvir, né, nesse 12 de setembro, estarmos aqui falando sobre JK. Então, professor Flávio, nós da educação, né, vamos falar sobre educação, sobre democracia, né? Mas antes, como Eliomar falou, eu como engenheira eletricista e como professora da Escola de Engenharia, eu gostaria só de falar um pouquinho da importância de JK, né, para o desenvolvimento da engenharia aqui em nosso estado. Porque para a construção de Brasília, nós não tínhamos energia, não tinha energia elétrica, né? Aqui em Goiânia tinha a usina ali do Jaó, né? Ali Meia Ponte, não tinha... O pessoal dessa época fala que ali no Botafogo tinha um motorzão. Então, Cachoeira Dourada foi criada, lógico que para suprir, né, a cidade de Goiânia, mas também para suprir a demanda de Brasília. E com a construção de Cachoeira Dourada, isso atraiu engenheiros eletricistas aqui para Goiânia, né? E além de engenheiro eletricista, precisava para fazer barragens, precisava de uma série de outros engenheiros, né? Engenheiro civil, mecânico. Com isso vieram esses engenheiros lá do Rio, de Minas, né? Das primeiras escolas de engenharia de todo o Brasil. Eles vieram não só para... né, Goiânia também ainda estava numa fase de crescimento, né, uma cidade muito jovem, e para Cachoeira Dourada e para a construção de Brasília. E com tudo isso veio também a criação da Escola de Engenharia do Brasil Central. Então, só contando um pouquinho aí, que já que a gente vai falar né, foi falado aí que o JK sancionou a lei de criar o UFG, né? Lembrar que também ele, para a engenharia, né, ele também assim tem a mãozinha dele na criação de trazer esses engenheiros que foram responsáveis pela criação da Escola de Engenharia do Brasil Central, né? Bom, então, Flávio, vamos aí fazer um bate-papo, né? E então, falando sobre educação, inicialmente, né, eu gostaria que você falasse sobre a importância, nesse dia 12 de setembro, de nós estarmos aqui celebrando o nascimento de um presidente que sancionou as leis criando, dentre outras universidades, né, 2 universidades públicas aqui em nosso estado, né, a UNB e a UFG. Isso. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o convite para falar aqui com vocês, né, agradecer a Associação de Egresso, a professora Eliomar e toda a diretoria aqui presente, Renato, Michele, professora Rosângela. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que JK sempre teve uma relação muito estreita com o estado de Goiás, né? Foi em Jataí, né, que ele lançou sua candidatura a presidente do Brasil, né? E sua última morada foi na fazendinha JK em Lusiânia, né? Ficava a 18 quilômetros de Brasília. JK, no auge da problemática toda política que ele teve o mandato de senador cassado em Goiás, nem em Brasília ele podia
colocar os pés. Então, ali, pelo menos a 18 quilômetros de Brasília, né, ele poderia contemplar as luzes da cidade que ele ajudou, né, a fundar, né, que ele fundou, basicamente. Então, o JK, aqui nós, no estado de Goiás, né, temos muito que agradecer ao presidente Juscelino Kubitschek, né, porque ao mudar a capital federal para o Planalto, né, ele foi responsável por trazer progresso para o nosso estado, como você colocou aí, Rosângela, inicialmente, né? E, além disso, foi JK também que construiu a primeira rodovia asfaltada do estado, a BR-153, que corta o estado de Goiás, Tocantins, né? E também construiu as duas primeiras universidades do estado, a UFG e a Universidade Católica de Goiás, hoje a PUC Goiás. Tá? Então, assim, a autorização da criação da Universidade Católica de Goiás, que foi em 1957, né, o que, claro, ocorreu também pelo empenho de vários professores da época, né, mas aconteceu com o dedo também de JK. Né? Então, ele que autorizou a criação da Universidade Católica de Goiás. E isso aconteceu quando Goiânia tinha 50 mil habitantes, né? Hoje tem mais de 1,5 milhão. Então, né, e, além disso, né, foi JK também que autorizou a criação da UFG, né, que foi fundada em 14 de dezembro de 1960. Então, foi decreto dele também. E, como você colocou, Rosângela, também é a UNB. Então, eu gostaria de lembrar que o Juscelino, né, que foi intensamente perseguido pelo regime militar, né, sofreu muitas torturas, né, e onde teve até os pés quebrados. Né. Então, é uma pessoa que fez tanto pelo Brasil e sofreu muito também pelo Brasil. Né. Então, ele foi muito perseguido. Né, e sua morte, que com certeza não foi acidental, né, essa perseguição, né, política que ele sofreu, indica de forma cristalina, né, os responsáveis pela partida precoce do maior líder político que o Brasil já teve. Né? Ele é um dos maiores líderes políticos que o Brasil já teve, na minha percepção. E ele, né, falando um pouco de educação também, né, é um governo do JK, ficou consagrado na memória política brasileira como governo democrático, né, empenhado em levar o desenvolvimento a todo o território nacional. Por isso que ele tinha uma popularidade muito alta. Né? E é intrigante que um governo com esses compromissos, democracia e desenvolvimento, né, principalmente vendo hoje, né, o governo de hoje, tenha desenhado um plano de meta em que a educação, né, ocupava um lugar tão subalterno. Porque, nessa época, né, a educação, os políticos não tinham interesse em alfabetizar as pessoas. Quanto mais analfabetos, melhor para eles. Né? Os famosos currais eleitorais, que acontece até hoje. Então, o setor de educação, na época do Juscelino era presidente, foi contemplado com apenas 3,4% dos investimentos inicialmente previstos, né? Abrangiu a única meta, né, que é a formação de pessoal técnico. Olha só, nós estamos falando disso hoje, né, pelo Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, o investimento em educação hoje teria que ser da ordem de 10% do PIB. E hoje é aplicado só 6% do PIB. Então, é um governo que iniciou, né, os investimentos em educação de forma bem transparente e tentando atingir o máximo, né, de todo o Brasil, ou seja, formar pessoas realmente para que essas pudessem desenvolver o Brasil. E o Juscelino também, ele teve um único ministro de educação. O governo Bolsonaro, acho que está no terceiro ministro de educação já, terceiro ou quarto. Né? Eu nem sei mais quantos ministros de educação teve esse governo, que ainda faltam 18 meses para encerrar o mandato. Né? E nesse campo, seu governo passou a história também como aquele que criou a Universidade de Brasília, né, como você colocou, e estimulou a formação de cursos superiores voltados para a administração na época. Né? Que havia, em termos mais gerais, acreditava-se que com a elite bem preparada o país poderia se beneficiar e poderia estender progressivamente a educação ao conjunto da população. Então, foi extremamente importante a criação da Universidade de Brasília, né, para a formação de Brasília, para o que a Brasília é hoje. Né? Então, de um ponto de vista mais específico, a implementação de um programa de desenvolvimento, né, implicaria a racionalização e a modernização administrativa do país, né, porque exigia uma formação especializada. Então, naquela época, entendeu-se que investir em curso da área de administração era o melhor. Né? E, em relação à educação básica, ficou como registro mais forte foi a publicação, em 1909, de um manifesto de educadores titulado, mais uma vez, né, Convocados. Por que mais uma vez? Porque tratava-se de alusão a um outro manifesto lançado em 1932, né, pelos mesmos educadores.
O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, né, Fernando de Azevedo, relator do primeiro texto, redigiu também o de 1959, que foi assinado por 189 pessoas ilustres, entre os quais Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, que é tão lembrado, né, pela Universidade de Brasília e por todo o Brasil e por muitos, né, educadores de todo o mundo, né, que também morreu de forma muito suspeita. E após o intervalo de 25 anos, né, revivava-se a plataforma de um grupo que ficava conhecido como os pioneiros da Escola Nova. Né? Então, ou seja, de educação garantida pelo Estado para todos, né, e que tivessem em idade de frequentar a escola. Da obrigatoriedade da matrícula sob pena de punição, da não submissão de educação a qualquer orientação confessional e, finalmente, da gratuidade da educação para todos, né, para que todos tivessem acesso a ela. Então, assim, Juscelino Kubitschek teve um papel fundamental, né, de início, né, nessa ampliação da oferta de educação em todo o Brasil. Né. Claro, os investimentos na época, até pela resistência que você tinha ali no Congresso Nacional, entre os políticos, dificultava muito, né, o aumento dos investimentos. Mas foi o governo que iniciou, de fato, né, a ampliação dos investimentos em educação. Muito bem, professor. É importante, né, falar sobre esse movimento, falar sobre a Anísio Teixeira, né, sobre a UNB, né, ela teve uma forma diferente, né, foi uma universidade criada com certas modernidades no tocante à educação, né, que depois foram caçadas, né, pelo militarismo. Então, já que o senhor tocou no militarismo, né, alguma coisa que o senhor queira dizer sobre democracia, algum paralelo entre questões de JK e depois o governo militar que caçou, né, o nosso, na época, senador por Goiás, né, JK, e o atual governo? Então, professora, o JK foi, né, o governo JK foi um governo muito perseguido, né? Tanto que depois de findado o mandato de presidente, né, teve todo esse ataque dos militares contra ele, né? E hoje, né, nós não vivemos sob o regime militar, né? Vivemos governados por militares. Né? A gente sabe, o presidente Bolsonaro é um militar, né? Alguns ministérios são ocupados por militares, segundo escalão tem muitos militares no governo, mas, né, a gente não está vivendo sob o regime militar, apesar da ofensiva e das ameaças que o presidente faz diariamente, né, em voltar ao regime militar, né, ou seja, um golpe, né, e voltar ao regime militar, no qual ele já disse por várias vezes que é fã, né, que gostou muito do regime militar, quando o Brasil passou pelo regime militar. Né. Mas, né, a gente tem hoje uma população muito esclarecida, que não aceita de forma alguma, né, a volta do regime militar. Então, assim, a democracia hoje é muito maior. Né? Na época de Juscelino Kubitschek, era um governo democrático, claro, mas, né, era cercado pelas pessoas, vamos dizer, pelos golpistas, sabe? Era cercado. Né? Hoje a gente tem, o governo Bolsonaro também tem várias pessoas que defendem, né, o regime militar, que defende que o presidente Bolsonaro deu um golpe, mas a população brasileira é esclarecida. A população brasileira, em sua maioria, é democrata e não aceitaria nunca, né, algo desse tipo, voltar ao regime militar. É tanto que o fracasso do 7 de setembro, né, onde se pretendia dar o tal golpe, não aconteceu. Né? Apesar dos ataques do presidente Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes, ao ministro Barroso, né, ao ponto de chegar de chamar o ministro Alexandre de Moraes de canalha, paulista, 2 dias depois ele recuou, assinou uma carta recuando. Né? Uma carta escrita pelo presidente Temer, né, que deu o golpe em cima da presidente Dilma. Então, assim, em termos de hoje, o que fica realmente de diferença é que a população é muito mais esclarecida. A população que teve mais acesso à escola, tem mais acesso à informação. Né? Hoje a informação corre, é diferente daquela época. Então a população brasileira é muito mais esclarecida e dificilmente aceitaria qualquer tipo, né, de desvio à democracia brasileira. Né? Então, né, a gente tem que
agradecer isso, né? Que pelo menos temos isso. Apesar que, novamente eu vou falar, a população brasileira poderia ser muito mais esclarecida, poderia ser muito mais educada, se a gente tivesse, né, o compromisso do governo, desse governo, com o que está escrito no Plano Nacional de Educação, que previa os 10% de investimento do PIB na educação, né? O que não acontece, é só 6%. Né? Se tivesse mais investimento nas universidades, na ciência e tecnologia, o que a gente viu foi uma redução dos investimentos em ciência e tecnologia, uma redução dos investimentos na universidade. Está aqui o vereador Anselmo, que luta conosco, juntamente conosco, né, ali na Câmara de Vereadores, contra tudo isso que está acontecendo, contra essa falta de recursos para a universidade, para a ciência e tecnologia. Né? Então, assim, é complicado, né, o momento que a gente está passando, né, mas espero que isso passe. Né? No Brasil, eu digo que a gente teve 2 grandes líderes políticos como presidente da República, Juscelino Kubitschek e Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva está vivo, e eu espero que ele retorne. Obrigado. Bom, muito bom estar aqui com vocês, nessa conversa, falando sobre democracia, sobre educação, e ouvir, né, a fala do professor também, que trouxe questões ligadas também à história e à virtude. Então, a importância, né, professor Flávio, da gente estar celebrando o nascimento de uma pessoa como Juscelino Kubitschek, né, para além de tudo que o senhor falou e do que foi dito antes, né, é uma pessoa que veio para fazer, né, ele planejou, executou, o país estava numa crise, gerou empregos, trouxe uma democracia, né, uniu as pessoas em torno do trabalho, do fazer, das ações, apesar que era numa época também de um clima, de uma política tensa também, de clima de golpe e tal. Ele foi avante, né? Ele foi construindo e cuidando, né, para que as coisas acontecessem, né, para que tivesse desenvolvimento, cultura, como o professor falou, né, cultura, que é importante, né, também, e para que houvesse um clima de harmonia e paz, né, desenvolvimento com educação, com cultura. Né. Então, no dia 12, a importância da gente estar aqui falando sobre JK, principalmente assim, nós da academia, a gente precisa falar isso para os jovens, né? Não só para os egressos, né, Eliomar? Mas essa turminha que está vindo aí, que às vezes não sabe, né? Sabe que ele foi um presidente, que ele criou Brasília, né? Mas sobre essas virtudes, essa questão da democracia, a história ali da época, né? Pensar que o Brasil já teve estadistas do porte de JK, não é? Isso é muito importante. É a gente pensar que pode ter pessoas com essa capacidade de harmonizar, de construir, de fazer e não ficar, né, com essas intrigas e buscando desculpas para o não fazer, não é mesmo? Nós temos que educar as pessoas, trazer a cultura, a arte, a ciência, né? E é isso que vai trazer mais igualdade, né? Essa igualdade que a gente tão almeja entre as pessoas, né? Acabar um pouco com essa diferença que existe. Então, eu acho que é muito importante, me sinto muito gratificada de estar fazendo parte dessa conversa e de estar relembrando uma pessoa que tanto fez pelo Brasil, tanto fez por Goiás, por Centro-Oeste, né? Acredito que o nosso maior estadista, né? Gente, muito obrigado pelo convite, um abraço a todos. Eu que agradeço também, professora, muito obrigado, viu? Rosângela, muito bom esse bate-papo de vocês, e eu quero lembrar que o Flávio hoje, a presença dele aqui nessa live mostra o compromisso que ele tem com a luta pela educação, porque nós o tiramos de uma festa familiar, hoje é o aniversário do Murilo, o filho dele, e ele está aqui disposto
quer dizer, roubamos desse convívio íntimo e as pessoas, às vezes, não valorizam isso. Quer dizer, o compromisso que ele tem com a egresso, com a luta pela educação, eu queria registrar isso, Flávio, e agradecer redobrado esse seu empenho, esse seu carinho com a egresso e com a nossa luta em defesa da Universidade e do Ensino Superior Público. Eu gostaria que vocês permanecessem na sala, que nós vamos chamar o último convidado. E aí eu sou um pouco suspeito, porque eu trabalho na Câmara Municipal desde 84, e ele já estava lá. É o vereador recordista, está no Guinness, como o vereador que mais foi reeleito na história mundial. Ele está no seu 11º mandato, e ser reeleito significa submeter ao crivo do seu eleitor. E o eleitor não perdoa o político que erra com ele. Então, eu gostaria que o Anselmo entrasse aí na nosso bate-papo, Anselmo. Eu sou uma testemunha essa virtuosidade sua, que é raríssimo, e que os demais políticos precisam aprender a respeitar o eleitor, a ser apaixonado pela luta do povo, como você, eu sei que você é comprometido, e especialmente com a egresso e com a luta da UFG. Na abertura, eu citei alguns pontos, mas ficou 2 por último. Primeiro, agora, dia 14 de dezembro, você apresentou e aprovou a Lei 10.451, de 19, sancionada por nosso também egresso prefeito Iris Rezende, instituindo o Dia Municipal da Defesa da UFG. E o dia é exatamente o dia que Juscelino Kubitschek sancionou a lei criando a UFG. Então, devemos isso a você, e todo dia 14 de dezembro de todo ano, você e a Câmara Municipal homenageia 40 dos professores, dos pesquisadores, dos servidores, dos alunos e dos gestores da universidade, que se destacaram naquele ano. Então, agora faz parte do calendário oficial da Câmara, e nós devemos isso a você. Esse reconhecimento pode parecer não importante, mas é muito importante. Como essa data de hoje, comemorando Juscelino Kubitschek, na verdade, a gente está demonstrando, sendo solidário, sendo grato a lideranças que dedicaram a sua vida à luta do povo, e também estamos transmitindo para as novas gerações os valores que nós precisamos cultivar. Então, esse dia 14 de dezembro é importante os demais da comunidade universitária e da sociedade saberem quem se destaca na defesa do interesse maior da comunidade universitária. Então, parabéns, Anselmo. E, por último, outra data que você também está patrocinando, agora dia 27 de setembro, você vai estar comemorando com os Sintifs o aniversário da fundação do Sindicato dos Técnicos Administrativos da UFG. E por isso, não por menos, trouxemos aqui o nosso diretor executivo, que é também diretor do Sintifs, o Renato Cândido da Silva, para bater um papo com você. Ele fez questão, não, Anselmo, eu que quero conversar com o Anselmo, porque nós somos muito gratos a ele, e não em desprezo aos demais, mas o Anselmo é meu, deixa ele comigo. Então, Renato, com você, aberto esse bate-papo seu com o vereador Anselmo Pereira. Bom dia a todos e todas, é uma satisfação estar aqui junto com vocês nesse momento. Obrigado, Eliomar, pela fala, e também queria cumprimentar o Anselmo, em especial, e a todos aqui presentes, todos os diretores,
e mais ainda em especial aos egressos e egressas, né, que nos estão ouvindo de alguma maneira e que são importantes nesse processo, né? Bom, mas antes disso, antes de entrar nesse debate, Eliomar, eu fui provocado, porque o Juscelino Kubitschek, ele é muito importante, extremamente importante para a minha formação, né? Porque a lei número 2.800, de 1956, que é a lei máter dos químicos, onde foi consolidado os conselhos e o exercício da profissão do químico, foi uma lei sancionada por ele em 1956. Então, como ex-diretor da Associação Brasileira de Química, eu precisava falar sobre isso inicialmente, antes de começar esse bate-papo com o estimado Anselmo Pereira, que ele foi extremamente importante para a consolidação dos profissionais da química e para o desenvolvimento, na década de 50, da indústria química, principalmente se destacando a siderurgia e a metalurgia. Então, o Juscelino Kubitschek, ele tem uma influência direta, extremamente importante na consolidação dos conselhos e também no exercício, na efetivação da lei de exercício da profissão desses profissionais, que envolve não só químicos, mas engenheiros de alimentos, engenheiros ambientais. São vários profissionais que são ligados aos conselhos. Bom, e em relação ao Anselmo, só queria deixar claro, Eliomar, a importância da luta dele em defesa da universidade, né? Sempre defendendo as pautas institucionais, sempre defendendo as pautas da categoria, das categorias que estão, que envolvem a comunidade, que envolvem a comunidade universitária, né, de forma geral, e ele, de certa maneira, abraçou, né, essa pauta no Legislativo a partir de 2019. E uma das efetivações foi justamente a lei, né, a lei número 10.951 de 2019, que concede essa comenda ao professor, essa comenda, né, Colemar Natal e Silva, a professores, técnicos administrativos e alunos participantes dessa comunidade universitária. E, além disso, também, só queria salientar a importância dessa homenagem ao JK, que envolve o Anselmo, né, que foi aprovado juntamente com Mauro Rubem, os vereadores, Mauro Rubem Aba Santiago também, né, essa homenagem aí, criador da UFG, né. Bom, e, além disso, salientada a importância dessa homenagem que vai acontecer no dia 27 de setembro. Sem alongar mais, Anselmo, mas voltando para esse bate-papo, para esse ping-pong entre a gente, que a Egressos dá esse espaço para a gente bater um papo, mas eu queria saber de você, Anselmo, ainda mais ele, um exemplo de político dentro do estado de Goiás, uma referência no Guinness para nós, né? Ainda mais com essa situação que nós estamos passando de polarização. É um exemplo a ser seguido. Então, Anselmo, queria saber de você, né, a importância dessa homenagem da Câmara Municipal de Goiânia prestará ao JK, né? Tanto para a sociedade goiana e, em especial, a sociedade goianiense. Obrigado. Muito bem, Renato. Um prazer estar falando neste bate-papo com os nossos amigos aí da Universidade Federal de Goiás, meus companheiros da Associação dos Egressos, porque eu também sou diretor, muito bem, na época, lembrado aí pelo meu amigo Eliomar Pires. Então, meus cumprimentos ao Eliomar, Rosângela, Breno, que deu uma aula histórica para nós. Eu fiquei aqui captando todos os pontos importantes que o Breno foi falando, pois já anotando. No próximo discurso que eu fizer sobre Juscelino Kubitschek, eu não preciso fazer muita pesquisa, não. O Breno, como historiador, já nos trouxe aí, como é da sua função de historiador, uma série de conhecimentos importantes. Agradecer ao Flávio, nosso presidente da DUF, o Pablo, e, em particular, aí, todos os egressos que estão participando dessa sala especial em comemoração ao dia do nascimento de Juscelino Kubitschek. Nós, na Câmara, temos uma obrigação de fazer sempre, quando pudermos, uma
referência, ou uma reverência também histórica aos homens e às mulheres que ajudam a construir a história da cidade, do Estado e do país. Juscelino Kubitschek, como bem disse aí o companheiro Breno, nosso historiador, ele tem uma importância fundamental para o desenvolvimento do Centro-Oeste no Brasil. Antes de Juscelino Kubitschek, o Brasil vivia na orla marítima. No máximo, aquela combinação café com leite, que era Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Ao surgir um homem visionário como Juscelino Kubitschek, ele entendeu da grandiosidade do Brasil, do tamanho geográfico do Brasil e resolveu, de forma impetuosa, e aí vem o que bem disse a professora Rosângela, com planejamento. Só deu certo porque Juscelino Kubitschek, além de visionário, era planejador e executor. É bom que as pessoas saibam que ele era médico e foi médico da Polícia Militar de Minas Gerais. Portanto, já tinha na concepção da sua formação um certo princípio de ordem, disciplina e, ao mesmo tempo, de fazer com que as coisas acontecessem. Ao trazer a capital para o Centro-Oeste, vocês não avaliem o quanto de contradição ele recebeu naquela época, dos tradicionais, dos acomodados lá pela orla do Rio de Janeiro e assim sucessivamente. Esse, para mim, foi um dos maiores enfrentamentos e coragem de dizer, não sou só visionário, eu sou também um executor das ideias visionárias. E isso que foi importante para o Estado de Goiás. Quando nós citamos aí a criação da UNB, da Universidade Federal de Goiás, foi o despertar que realmente a educação era vital e importante para esse país. E porquanto nós, de Goiás, e aqui em particular de Goiânia, temos uma obrigação e um dever de fazer sempre, quando pudermos, uma reverência a esse homem político, médico, religioso, bom pai de família e assim sucessivamente, como exemplo a ser seguido pelos homens públicos da modernidade. Aliás, nós estamos vivendo o mesmo período de chafurdamento que fez com que Juscelino assumisse, naquela época, a vontade de eliminar todos esses tipos de pieguismo político, de intrigazinha política, de ideologiazinhas primárias e que ela desaparece com o tempo, e colocar a praticidade e colocar os pontos mais importantes de uma administração, que é, sem dúvida nenhuma, começando pela educação. É tão importante a educação quanto é importante a saúde, a tecnologia, o processo administrativo. Mas a educação ela é fundamental, porque ela tira as amarras, extirpa as coleiras do pescoço e cria uma independência de cada ser humano nas suas potencialidades. Então, nós vamos, agora, na quinta-feira, convidar aí os companheiros da Associação dos Egressos para fazermos uma moção de apoio à vida, aos ensinamentos de Juscelino Kubitschek, por tudo isso que já falamos, mas, ao mesmo tempo, como também foi dito aí no nosso bate-papo, é preciso que as pessoas mais novas, as gerações mais novas, saibam que houve pessoas que se sacrificaram para que ela hoje tivesse democracia. E eu vejo por aí ainda jovens de 20, de 30 anos falando em querer voltar ao período ditatorial. É porque ele não conheceu, é porque ele recebeu tudo pronto. Ele não recebeu gás lacrimogênico na cabeça lá no Liceu de Goiânia. Ele não foi surrado de capacete e porrete na rua no período da Revolução de 64. Ele já recebeu uma democracia plena, aberta, então ele ousa a querer desafiar um retorno a épocas tão terríveis que nós vivemos. Então, vou perguntar aí para a mãe do Ernestino Guimarães se ela aceita realmente o período da ditadura e tantos outros que desapareceram e que até hoje nós não conseguimos nem sequer ter o direito de enterrá-los. Mas isso é algo à parte. Nós queremos dizer que o mais importante agora é
voltarmos para os princípios democráticos, ter visibilidade nos homens e nas mulheres que planejam, sonham, têm visibilidade para o desenvolvimento da pesquisa, da ciência e da própria academia, junto à Universidade Federal, para o desenvolvimento do seu povo. Então, quinta-feira, nós vamos, a partir das 10 horas, fazer uma tribuna livre. Vamos, provavelmente já soube aí que vai ser o professor Breno, que vai fazer uma manifestação sobre a vida de Juscelino Kubitschek, e eu vou aproveitar lá o momento para dar entrada num projeto de lei criando a comenda da ordem de Juscelino Kubitschek. Para dar a qualquer um, não. Primeiro é dar quem é democrata. Quem não for democrata jamais vai receber essa comenda. Jamais. Primeira coisa, tem que ser democrata. Segunda coisa, tem que ter respeito pelo ensino, pela ciência, tem que ter respeito para os professores, tem que ter respeito para os servidores públicos que tanto se sacrificam em prol desse país. Então, o primeiro quesito é esse. O segundo quesito, há aqueles que estão realmente enveredando pelo caminho do planejamento, pelo caminho da não ideologia como mecanismo de submissão das pessoas, mas o processo ideológico no sentido de crescimento, de desenvolvimento, de mecanismos, de ferramentas para fazer com que todos nós possamos ter, nesse país e nessa cidade, um certo respeito, uma certa igualdade. Eu costumo dizer que eu acabei de participar do Código Tributário, da reforma do Código Tributário, só foram 3 vereadores, e eu participei de todas as sessões. Eu disse, olha, cuidado, esse Código Tributário tem que trazer para Goiânia um princípio de começar a se trabalhar, a não se ver mais Goiânia entre uma das cidades mais desiguais do planeta. Quando eu falo isso com as pessoas não acreditam. Goiânia tem uma desigualdade econômica, social, uma das maiores do planeta. É impressionante como isso é claro. Então, todos esses mecanismos nós estamos fazendo, associação dos egressos, um culto à vida e aos exemplos a ser seguido por Juscelino Kubitschek, ele é fundamental para esta geração e para forjar, ao meu sentido, a boa geração do século XXI, que ainda está no começo. Temos muita coisa por fazer ainda no século XXI. Ok. Eleomar? Anselmo, não foi à toa que chamamos o decano, e eu não tinha ressaltado isso, mas você me corrigiu, e que é o nosso diretor de Relações Institucionais, e que está prestando uma ajuda impressionante, não só para egresso, mas a luta da UFG por recursos, para manter a democracia naquele ambiente, que é fundamental, e contra essa privatização que está sendo anunciada desde a época do Temer, e que a sociedade não aceita, e nós temos certeza que não atingirão esse objetivo, porque é um crime fazer isso com a UFG e com o ensino superior público. E o seu papel, Anselmo, na Câmara Municipal tem repercutido nas demais esferas do Legislativo. E nós precisamos chegar na bancada goiana no Congresso Nacional. Agora, a previsão que o nosso reitor Edivar fez é que, em setembro, esgota-se os recursos orçamentários de todo o ano. E aí, outubro vai fechar a porta novamente? Em 2019, aquela luta pelo descontingenciamento tinha previsão legal porque ele reteve orçamento. Agora não tem orçamento retido, no orçamento para esse ano ele já cortou. Então vai ser necessário, Anselmo, isso que você fez na Câmara Municipal, a gente contaminar a Assembleia Legislativa e, sobretudo, os nossos deputados e senadores por Goiás. Essa é uma tarefa da egresso em ajudar a comunidade universitária a desvendar esse nó. Nós precisamos de aprovar uma complementação orçamentária, porque senão a universidade fecha. E os ex-alunos
nós somos mais de 100 mil. Se cada um se conscientizar e devolver, ser grato a quem nos formou, nós temos certeza que Goiás vai dar o exemplo para o Brasil e não aceitar que esse desmonte da UFG seja realizado por esse governo que não tem compromisso com a educação, ao contrário. Então, eu quero agradecer, Anselmo, muito o seu apoio, ele é fundamental, ele contamina os outros políticos, inclusive. A Egresso tem sido recebido com muito respeito e devemos muito isso a você, a prefeitura, o governador também, nós precisamos chegar até ele também, os deputados, os senadores e assim por diante. Eliomar, eu gosto de dizer que de 2019 para cá, a Universidade Federal de Goiás passa a ser vista pelo setor administrativo, político, executivo e legislativo com novos olhos. Sinceramente, quando eu vou à prefeitura e digo que a pauta é da Universidade Federal, é impressionante como a receptividade é tão grande diante da grandeza que o próprio executivo já passou a valorizar ainda mais a Universidade Federal de Goiás. O nosso prefeito atual teve um dia que ele foi para a Universidade Federal, para o campus, chegou lá de manhã, quase que eu falei para o pessoal, manda ele embora, porque já são quase 17 horas. Ele interagindo com tudo aquilo que a universidade pode fazer, com seus institutos, com essas parcerias fantásticas que nós estamos querendo continuar estabelecendo e aumentar a Universidade Federal de Goiás. Na Câmara Municipal, nós criamos a cultura de que no orçamento participativo, e que é aquele orçamento que se torna obrigatório, né, impositivo, a Universidade Federal, em 2019, ensaiou um momento muito rico. Agora, em 2020, por acaso, eu sou o relator do orçamento de 2022. Pensa só você se eu não vou pedir a vereadores para canalizar recursos para a pesquisa, para a ciência, para a academia da Universidade Federal de Goiás. Olha que coincidência, eu serei o relator do orçamento para 2022. Então, tudo isso é graças ao quê? Graças a essa universidade que se aproxima da sociedade, aquela que não se submete ao cabresto, aquela que sobrevive diante das dificuldades, mas que tem que parar com esse negócio. Em 2019, nós corremos atrás do descontingenciamento. Em 2021, de 20 para 21, nós estamos correndo atrás da falta de verba. Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer num país que quer realmente... deveria até pegar a imitação de países que foram destruídos pela guerra, como a Coreia, os tigres asiáticos, o Japão, a Alemanha, todos foram destruídos pela Segunda Guerra Mundial e todos sobreviveram diante de quê? Essencialmente da educação. Então, parece que a história, como bem disse o professor Breno, não é só para ler, não. É para que tire exemplo e esse exemplo seja realmente reaproveitado como ensinamentos para os futuros tempos. Anselmo, e para encerrar essa, eu acho que exitosa live, estreamos, eu acho, com o pé de... Não foi à toa que nós convidamos o Anselmo, onde ele bate o pé, é sucesso absoluto. Então, eu gostaria de, ao encerrar, convidar todos os palestrantes e entrevistadores, inclusive o Pablo, para a gente fazer o painel aí, em geral, com todas as fotos, viu, Pablo? Você vai ter que entrar aí, você não está entrando? O Pablo é esse, fica sempre nos bastidores, mas sem ele não existe nada. Isso. Então, eu gostaria de agradecer, dizer a todos que essa live de hoje até domingo, até quinta-feira, nós vamos estar distribuindo, fazendo uma intensa campanha, convidando todos os ex-alunos, e aí não só, mas a comunidade universitária e a sociedade de modo geral, para acompanhar, Breno, a sua fala pela TV Câmara. Na quinta-feira, às 10 da manhã, você vai estar dando essa aula, que acho que não vai ser só para os vereadores, mas vai ser para toda a sociedade goiana e goianiense.
Então, muito obrigado a todos, especialmente ao Pablo, que agora apareceu, né, Pablo? E sem você nós não realizaríamos isso. E já dizer que domingo que vem é o aniversário de Paulo Freire, Anselmo. E, quer dizer, Paulo Freire nós não podemos passar batido. E vai ser no domingo, então prepare-se, Flávio. Se você tiver aniversário em família, você pode reservar de novo um pedaço do seu tempo para comemorar Paulo Freire. Muito obrigado, em nome da Igreja, dos mais de 100 mil profissionais formados da UFG, agradeço a todos, diretoria e convidados, em especial ao Pablo, por organizar essa live. Até quinta. Obrigado.